melhores, outros nem tanto, mas todos sendo alcançados pela sua graça, todos sendo alcançados pela sua misericórdia. Pai, a tua palavra ainda agora será pregada, a melhor parte ainda está nos reservado. Usa, Senhor, a vida do teu servo irmão Fábio, com poder e autoridade, como de costume o Senhor tem usado. Continue falando à tua igreja. Oramos e clamamos em nome de Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Meus amados irmãos, quero convidar a igreja para abrir a Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu João, capítulo 15. Versículo do número 1. O tempo para mim está grande ainda, irmãos, mas essa palavra está no meu coração já de muitos dias. Não sei se o Senhor vai me permitir pregar 5 ou 10 minutos, mas eu só peço que o Espírito Santo me ajude para me transmitir aquilo que já está dentro do meu coração há tempos. Aqui nesse capítulo 15 de João, no versículo 1 adiante, amém, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhe e lança no fogo e arde. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Assim sereis os meus discípulos. Podeis aceitar em nome de Jesus? Meus irmãos, é um texto que todos nós muito bem conhecemos, só que é pela primeira vez que eu estarei pregando nesse texto, nesta oportunidade. Já vi Deus usar várias pessoas pregar a respeito de Jesus, a videira verdadeira, sempre Deus falando profundamente aos nossos corações. E como eu já falei aqui em cima, através desse microfone, eu não sei quanto tempo o Espírito Santo vai me permitir mais, que o Senhor venha me usar mais uma vez para que eu possa transmitir aquilo que está no meu coração há dias neste texto, mesmo que seja por 5 minutos, porque para Deus fazer coisas acontecer nas nossas vidas não precisa de horas, não precisa de minutos, basta só uma palavra do Senhor, aleluia, o milagre pode acontecer. Lembra de Lázaro, quando estava ali já no sepulcro por 4 dias, Jesus somente diz assim: Lázaro, vem para fora. Para um homem que já estava sepultado, para um homem que já estava fedido, para um homem que já não tinha mais recurso, para um homem que a família já estava chorando desesperadamente por a perda, mas ali Jesus diz: vem para fora, porque Jesus não precisa de muita coisa, basta ele sequer abrir a boca e dizer: venha, que o milagre acontece. E quando eu olho para esse texto, lembramos bem que Jesus, aqui no capítulo 15 de João, Jesus, ele vai dar as últimas instruções para os discípulos e também trazer palavra de consolamento. Aqui a Bíblia diz, se você ler no capítulo 13, no capítulo 14, no capítulo 15, no capítulo 16, você vai ver Jesus encorajando os discípulos, trazendo palavra de consolo, palavra de encorajamento, palavra de permanência.
permaneça em palavra de relacionamento. A Bíblia Sagrada diz que, eu entendo muito bem, estudando um pouquinho, bastante a respeito desses capítulos, aqui eu entendo que Jesus estava na quinta-feira, no mesmo dia de ser levado, preso, aonde que, após ceiar com os discípulos, fazendo ali a última ceia, a Bíblia diz que então Judas Iscariotes, aquele que o trai, a Bíblia Sagrada diz que após isso Jesus então começa a dar as instruções para os discípulos, trazendo palavra de consolo, porque agora ia chegar um momento que Jesus, ele ia se separar dos discípulos. Jesus, que começou seu ministério com 30 anos de idade, e ali então chamou esses discípulos para acompanhar os seus ministérios. Jesus, todos nós sabemos que o ministério de Jesus foi maior do que o dos profetas, maior de todos que homem que houve antes de Jesus nessa terra. O ministério de Jesus foi poderosamente, porque a palavra do Senhor diz que aonde Jesus passava, pessoas eram curadas, eram salvas e eram transformadas. Só que agora vai chegar um momento que Jesus vai ter que se separar dos discípulos para cumprir a maior missão, a qual o Pai o escolheu, que está em João capítulo 3, versículo número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O único que poderia suportar o cálice amargo, o único que poderia suportar a cruz do Calvário, o único que poderia suportar a maior humilhação e a maior afronta, e que teve morte e morte de cruz, ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Nós sabemos muito bem que dentro da sua oração, a palavra do Senhor diz que quando Jesus estava no Getsêmanis, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas que seja a tua vontade, porque o cálice era amargo, o cálice era doloroso, mas Jesus cumpriu essa missão, aleluia, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, voltando aqui para o texto, a Bíblia diz que então agora Jesus vai ter que se ausentar dos discípulos por esse motivo, por cumprir a sua maior missão, aleluia. E a Bíblia diz que Jesus começa a dizer aos discípulos: mas eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. A Bíblia diz que Jesus disse para os discípulos, dizendo: credes em Deus e também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. A Bíblia diz que até Filipe, aleluia, diz: Senhor, mostra-nos o Pai, o Pai nos basta. Jesus responde para Filipe e disse: Filipe, quem estou tanto tempo com vocês? Quem vê a mim vê o Pai. Aleluia. Até Tomé disse para Jesus, dizendo: Senhor, mas nós não sabemos o caminho. Senhor, mostra-nos o caminho. Jesus vira para os discípulos e diz mais novamente: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Aleluia. Então Jesus, ele traz palavra de consolo, palavra de encorajamento para os discípulos. Aleluia. E Jesus continua ainda, melhor dizendo, dando as instruções, trazendo palavra de consolo, palavra de encorajamento, dizendo para os seus discípulos: se eu for, eu rogarei ao Pai, para que Ele envie outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade. Aleluia. Jesus, mais uma vez, Ele faz mais uma promessa de consolo, que quando Ele fosse, Ele rogaria ao Pai, e Ele enviasse o Consolador. E isso se cumpriu quando Jesus ressuscitou entre os mortos. A Bíblia diz que quando Jesus se apresentou aos discípulos, aleluia, a Bíblia diz que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, aleluia. A partir daquele dia, o Espírito Santo começou a habitar sobre os discípulos. Não é em Atos capítulo 2, em Atos capítulo 2 foi o cumprimento do poder da virtude do Espírito Santo, porque os discípulos já tinham recebido a presença do Espírito Santo. Então Jesus, mais uma vez, ele dá mais uma palavra de consolo, que o Espírito Santo estaria com eles não estariam sozinhos. Olha como o nosso Deus é maravilhoso,
a Jesus como seu único, suficiente Salvador da sua vida, você não se tornou sozinho, porque o mesmo Jesus disse, aleluia, eis que eu estou convosco até a consumação do século, aleluia. Pode passar dia, pode passar noite, Ele está com você, se você aí continuar e servindo Ele, estivendo nele, porque a partir do momento que a gente desliga dele, irmão, aí não adianta, mas enquanto nós estiver confessando o seu nome, o adorando e o servindo, Ele está conosco. O Espírito Santo é o que nos consola, é o que nos guia, aleluia. Então você não está sozinho, você não está sozinho nesta luta, você não está sozinho nessa dificuldade. Deus não vai deixar você desamparado, igreja. Deus não vai deixar você cabisbaixo, sofrendo, aleluia, porque essa promessa já foi cumprida. O Espírito Santo habita dentro de você. Louvado e agradecido o seu nome. Obrigado. E Jesus disse mais ainda: e se eu for preparar lugar, virei para vós mesmos e vos levarei para mim mesmo. Mais uma promessa. O interessante, se você ler esses capítulos, eu fico assim, com o corpo todo arrepiado, como Jesus fala para ele de uma forma tão profunda, de uma forma tão especial. Vocês não estão sozinhos, estarei convosco todos os dias. Esta é a promessa para as nossas vidas. Nós não estamos sozinhos. Sei que muitas das vezes a dificuldade vem nas nossas vidas e não é fácil. Eu sei que muitas das vezes dá vontade de desistir, dá vontade de parar. Quantas lutas você já passou, quantos problemas você já enfrentou, quantos cargos pesados você já carregou, mas você está de pé. Por quê? Porque você não está sozinho. Glória a Deus. Você não está sozinho. Ele te sustenta com a destra da sua justiça. Talvez se eu perguntar para todos os irmãos aqui, cada um vai contar: eu já passei por isso, eu já passei por aqui. Talvez a mesma coisa que eu passei, você não passou. Talvez aquilo que você passou, não passei. Mas nós estamos de pé. Graças a Deus. Sabe por quê? Porque Ele está conosco. Glória a Deus. Pode caluniar a igreja, pode tentar parar de todas as formas, assim como foram os 1000, 2000 anos atrás, mas a igreja ainda está de pé, porque Ele está conosco. Glória a Deus. Ele está com você, meu irmão. Obrigado. Ele está com você. Foi Ele que pagou um alto preço, um preço a qual que ninguém suportaria. Glória. A Bíblia diz que o profeta Isaías profetizou, aleluia, dizendo: pelas suas pisaduras nós fomos sarados, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Aleluia. Ninguém tem o direito de te julgar, ninguém tem o direito de te condenar, porque o sangue de Jesus é mais poderoso sobre a sua vida. Aleluia. Então a palavra do Senhor vai dizer que no versículo 26 do capítulo 14, a Bíblia diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho vos dito. Aleluia. Ei, não é coisa da sua cabeça, não é coisa da sua mente, não. Quando você está lá naquela pior angústia, pior tristeza, e vem aquela palavra suave, você já passou coisas piores e você já superou, você está de pé. É o Espírito Santo soando dentro do seu coração. Glória a Deus. Será que você pode entender isso? Só que muitas das vezes nós achamos que é coisa da nossa cabeça, e não é, não. É Deus falando nos nossos corações, continua. Aleluia. E aí o Senhor Jesus agora, dando essas instruções, essas palavras de consolo, de encorajamento, Jesus vai falar da videira verdadeira. E Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. E toda vara em mim que não dá fruto, tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Esse texto, irmão, o que me chamou muita atenção nesse texto, a gente lê nos versículos anteriores, os versículos
capítulo 15, capítulo 16. Depois de tantos estudos e meditando e deixando Deus falar no meu coração, aqui o Senhor está falando do seu relacionamento profundo com os seus. Glória a Deus. Ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara que estiver em mim não dá fruto, atira. Irmãos, esse texto está falando de um relacionamento profundo com Cristo. Porque Jesus, ele diz assim: se vós estiverdes em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo que não pode dar fruto, assim vós também sem mim nada podeis fazer. Então o que eu aprendo com isso nesse texto? Jesus está falando de um relacionamento profundo com Ele. Só que muitas das vezes, irmão, esse relacionamento profundo com Cristo às vezes gera processo. Porque a Bíblia diz que o Pai é o lavrador, é aquele que poda, é aquele que vai podar durante o tempo, para que limpa e venha dar mais fruto. E esse podar muitas das vezes gera processo. É sobre isso que eu quero falar nesta noite. Um relacionamento profundo com Cristo. Porque quem tem um relacionamento mais profundo com Cristo, mesmo que às vezes vai ter que ser podado, ele vai voltar ainda a dar mais fruto. Só que muitas das vezes gera um processo. Porque às vezes o pai tem que podar, às vezes o pai tem que limpar, às vezes tem alguns galhos, tem que tirar, algumas vezes tem cipó, tem o pai tem que ir lá cortar, tem que arrancar, porque senão aquela vara que está frutífera, ela morre. Então o pai, que é o lavrador, ele limpa, ele vai tirando tudo aquilo que é embaraço. Só que às vezes o processo é doloroso, às vezes o processo é dolorido, às vezes nesse processo a gente tem que clamar a Deus: Senhor, tira a minha vida. A Bíblia diz que Elias passou por esse momento. Elias foi usado por Deus poderosamente, conhecido como profeta do fogo. A Bíblia diz que Elias orou e o fogo desceu e consumiu todo o holocausto, e todas as pessoas dobraram o joelho dizendo: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, através do ministério de Elias. Só que quando Elias ouve uma mensagem do inimigo, Elias fica amedrontado, Elias foge e vai para o deserto, e Elias pede para Deus a morte. É o fim. A Bíblia diz que o anjo do Senhor ia aparecer Elias com a botija de água e com um pão cozido na brasa. Não é o fim, não. Aguenta esse processo, Elias, porque grande e comprido ainda é o seu caminho. Não vai faltar água, não vai faltar pão. Mesmo que você entre no deserto, a mão do Senhor vai encontrar a sua vida. A Bíblia diz que Elias come e volta a dormir. A Bíblia diz que o anjo de novo cutuca em Elias: Elias, levanta-te. Levanta-te, porque ainda é grande a sua jornada. Aguenta um processo. Às vezes é necessário e às vezes é doloroso, mas é um lavrador que cuida. É um lavrador que cuida, aleluia. A Bíblia diz que Elias se levanta, vai para uma caverna, aleluia, e a voz do Senhor vai dentro da caverna e diz: Elias, o que faz daqui, Elias? Ah, Senhor, só eu sobre. O que fazes aqui, Elias? Saia para fora, aleluia, porque eu ainda tenho mais coisa para você, Elias. O seu fim não vai ser dentro da sua caverna, aleluia, porque aquele que tem relacionamento com Cristo, aleluia, pode vir os embaraços da vida,
Pode vir os embaraços que o inimigo muitas das vezes se levanta, aleluia, ele continua frutificando na presença do Senhor, porque aleluia, porque a Bíblia Sagrada diz que Deus não dá a prova qual que nós não podemos suportar, mas mesmo naquela prova Ele ainda dá o escape para as nossas vidas. Glória a Deus. Aguente o processo. Às vezes tem coisas que Deus vai tirar mesmo, e tem coisas que a gente gosta demais da conta, mas Deus vai tirar, irmão. É para que nós venhamos dar mais fruto, é para que nós, o nosso relacionamento com Ele venha ser mais íntimo, venha ser mais próximo. Porque se você ler os versículos anteriores, se você ler esse texto, você vai entender que Cristo está falando de um relacionamento profundo com Ele. Glória a Deus. Porque mesmo Ele agora se ausentando agora da forma física dos discípulos, Ele estaria presente. Mesmo Ele se ausentando dos discípulos fisicamente, Ele estaria presente na pessoa do Espírito Santo. Eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que então Jesus vai dizendo: estai em mim e eu em vós. Jesus não disse: eu vou estar em vós e vós em mim. Ele disse: estai em mim. Porque como a vara de si mesmo não pode dar fruto, assim vós também sem mim não dá podeis fazer. Sabe por que muitas das vezes não acontece na vida do crente? O milagre que tanto pede é esse versículo aqui, ó: está em mim. Porque como a vara seca e como a vara frutífera, ela está na videira, da mesma videira, porém uma é frutífera e a outra já não serve para nada. Por isso que eu estou dizendo para os irmãos aqui, Cristo está falando de um relacionamento profundo. E a pergunta para nós esta noite é: qual é o seu relacionamento com o Senhor? Qual é o seu relacionamento com Cristo? O seu relacionamento com Cristo é ponto de chegar, qualquer coisa que acontecer, dizer: eu vou largar, eu vou desistir, eu vou parar. Ou você tem aquele relacionamento profundo: Senhor, eu aguento, eu vou continuar, eu não vou pular do barco. Aleluia. Aí o pai vem, aleluia, e começa a podar, e começa a tirar tudo aquilo que está em coração, para que o sol venha raiar mais, para que a luz do sol venha raiar mais sobre a sua vida. Então o pai começa a limpar tudo aquilo que está dando plano, para que você venha dar mais fruto. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Porque quanto mais o relacionamento você tiver com o Senhor, mais as coisas de Deus sobre a sua vida vai acontecer. E eu vou te provar na Bíblia hoje. No versículo 6: se alguém não estiver em mim, será lançado fora com uma vara e secará, e os folhos lançam no fogo e ardem. E se vós estiverdes em mim, versículo 7, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiseres, e vos será feito. Quem tem relacionamento profundo com Cristo, aleluia, ele ora a Deus e sabe que o Senhor vai ouvir, aleluia. Sabe por que tem muitos crentes que estão dentro da igreja e está com uma vara seca? Não acontece nada sobre a sua vida, sobre a sua casa, porque já perdeu a intimidade com o Senhor, já não tem aquele vínculo, aquela ligação na videira. Porque aqui nesse texto Jesus se demonstra como a videira verdadeira, representando toda a fonte da vida. Aqui Jesus se apresenta como a fonte da salvação, aleluia, do consolo, da libertação, da cura, mas é preciso dar fruto. Glória a Deus. Mas é
precisa estar ligado na videira. E tudo quanto pedires em meu nome, vos será feito. Às vezes não acontece, irmão, na vida de muitos aí, irmão, porque você olha para ele e está seco, não tem fruto. Por quê? Porque ele é diferente. Deus faz acepção de pessoa? Não. É porque ele não está ligado na videira. E aqui no texto Jesus se revela dizendo: a vara seca não vale nada, a não ser arrancada e lançada fora e lançada no fogo. Mas aqui Jesus então demonstra para os discípulos: olha, eu vou ter que me ausentar de vocês, mas se vós estiverdes em mim, eu em vós, pedirei tudo no meu nome e vos será feito. Quer ter uma vida abençoada nessa terra? Tenha mais um relacionamento mais profundo com Cristo. Aleluia. Quer ser um justo abençoado nessa terra? Tenha um relacionamento mais profundo com Cristo. Porque aonde as pessoas olharem para você, esse aqui tem fruto, essa aqui tem fruto, essa aqui é diferente, essa aqui é diferente, o jeito que ela anda é diferente, o jeito que ela fala é diferente. Aleluia. Porque é diferente a vara seca com a vara frutífera, é totalmente diferente. Vou falar para você, um crente que é vara seca, qualquer coisa quer partir para a briga, qualquer coisa quer chicar. Isso é crente o quê? Vara seca. Qualquer coisa quer ultrapassar os outros, qualquer coisa quer ultrapassar o patrão. O que é isso? É vara seca. Mas aquele que é frutífero, ele tem um relacionamento profundo com Cristo, ele é diferente. Aleluia. Se alguém fere o seu rosto, ele dá o outro lado. Por quê? Porque ele vê o bem com o mal, não o mal com o mal, porque ele é um crente com uma vara frutífera. Então o crente que é vara frutífera, ele é diferente, ele tem um relacionamento profundo com Cristo. O crente agora que é uma vara seca, se ele vê um demoniado ali, ele sai correndo. Mas o crente que é a vara frutífera, pode cair de 10 demônios, aleluia, mas ele bate com o pé no chão e diz: o nome de Jesus Cristo está repreendido, e todos os demônios têm que bater de retirada. Por quê? Porque ele tem uma intimidade profunda com o Senhor. Aleluias. Então, irmãos, que nós viemos ter um relacionamento mais profundo com Cristo. Eu fico alegre aqui porque esta palavra, primeiramente, Deus está falando comigo que eu preciso melhorar mais. Eu preciso que o Senhor venha me limpar mais para que eu venha dar mais frutos. Porque quanto mais o Pai limpa, mais fruto você dá. Só que é necessário nós estar ligado na videira. Mesmo que estiver embaraçado, o lavrador vai limpar para que nós venhamos dar mais fruto. Aleluia. E tudo que nós pedirmos em seu nome vos será feito. Mas é necessário, irmão, como Jesus disse: estiverdes em mim e eu em vós, assim como as minhas palavras já estão em vós. Então que nós viemos, irmãos, dia após dia. Talvez eu não consegui expressar como foi falado no meu coração, como o Senhor falou comigo, mas eu fico feliz, e primeiramente Deus falou comigo. Agora se tiver alguém aqui, aleluia, que Deus nos abençoe. Mas que nós viemos ter um relacionamento mais profundo com Cristo. Irmãos, é a palavra que eu deixo para os irmãos. Não vou continuar aqui porque eu sei que vai sair baboseira e isso eu não quero. Então eu prefiro ficar com essa palavra: um relacionamento mais profundo com Cristo. Que Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Oh,